Paz e graça, aqui é do canal Universidade da Graça, né? E no vídeo anterior a gente falou sobre salvação e a gente teve alguns comentários ali de uns irmãos sugerindo alguns temas. E um dos irmãos, né, que comentou, sugeriu um tema sobre essa questão que o escritor de Apocalipse, João, fala, né, dos mornos, do quente, do frio. E especificamente o texto onde diz que os mornos eu vou vomitar, né, onde Jesus menciona, Jesus fala isso para João, que os mornos, ele fala à igreja de Laodiceia, que os mornos ele vai vomitar. Eu decidi fazer aqui uma breve explicação, uma rápida explicação, né, sobre esse texto, sobre o contexto desse texto. Esse texto se encontra, essa passagem, essa citação, né, de morno, quente e frio, se encontra em Apocalipse 3, no versículo 15 ao 16, que diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Né? Essa é a passagem que Jesus e que o texto bíblico fala dessa relação de morno, quente e frio. E qual que é a interpretação correta desse texto? Né? Primeiro, as interpretações mais comuns desse texto é a interpretação religiosa, a interpretação mais legalista, mais comum, é que a passagem se refere aos cristãos e descrentes, ou seja, aos crentes e descrentes. Os frios são aqueles que não são cristãos, estão no mundo, né, na prática do pecado, né, na licenciosidade, são pessoas mundanas. Essa é a interpretação religiosa, que fala que as pessoas frias ali que o texto menciona são as pessoas mundanas, são as pessoas descrentes. Já os quentes são os cristãos, são os crentes, são aqueles que vivem na igreja, né? Aqueles que fazem tudo correto, aqueles que vivem em piedade, vivem em boas obras. Já, eu não coloquei aqui pelo espaço, mas já os mornos, né? O morno, nessa interpretação, é uma pessoa que vive na igreja e vive no mundo, eles dizem, né? Ele é uma pessoa que vive, que peca um pouco e depois vai lá e faz coisas certas. É uma pessoa que não tem constância, que não vai sempre à igreja, uma pessoa que não faz sempre as coisas certas, que ela vive numa inconstância, né, de obras. Ela é morna em relação às suas obras, ela não é muito espirituosa, ela é morna, ela não é gelada e nem quente, ela é morna. Tem a interpretação também pentecostal, só que é uma interpretação pentecostal mais extrema, né? Os pentecostais mais extremos, eles costumam dizer que os frios se referem aos crentes, né, que não são pentecostais, são pessoas que são cristãos, mas não são pentecostais, não acreditam no pentecostalismo, não acreditam naquele fogo, eles não acreditam em nada, eles não creem nessas experiências. Já os mornos são aqueles que vivem de forma inconstante, né? Eles creem nas experiências, mas eles não vivenciam elas plenamente, eles não, quando vão na igreja, eles não glorificam a Deus, eles não dão muita liberdade, né, para o Espírito Santo. É isso que os pentecostais costumam dizer. E os quentes são os avivados, são aqueles que estão cheios de fogo, cheios de poder, cheios de unção. Essa é a interpretação pentecostal desse texto. Só que não é todos os pentecostais, não estou generalizando, estou dizendo um pentecostalismo mais extremo, né, mais errado. Bom, tem alguns problemas dessas interpretações, né? Quais são os problemas? O primeiro problema é que tem um foco nas obras humanas, um foco excessivo nas obras humanas. Tanto na parte do pentecostalismo quanto na interpretação religiosa, existe muito foco nas obras humanas. Um dos problemas dessas duas perspectivas é o foco nas obras humanas. Então, o religioso e o pentecostal, eles focam muito no quanto você tem que ser quente, no quanto você tem que se esforçar, no quanto você tem que praticar boas obras para você ser quente, no quanto você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia. É bastante o foco nas obras humanas. Aí o cristão fica se examinando para ver se ele está praticando boas obras, para ver se ele está quente, para ver se ele está certo, né? Então, ele tem essas duas visões têm um foco, né, em um espiritualismo exagerado, um espiritualismo exacerbado, e sem perceberem eles perdem de vista o foco central desse texto, o foco central desta carta, o foco central de cada versículo da Bíblia, que é Jesus. Aquele texto de Apocalipse passa a ser um autoexame para o crente, ao invés de um texto que aponta e que direciona o nosso olhar para Jesus. E esse é um dos erros, né, dessa interpretação, são os problemas dessas duas interpretações mais comuns na igreja. Esses são os sérios e os principais problemas dessas perspectivas. Porém,
Não existe somente essas interpretações, né? Nós temos uma interpretação da graça, né? Dos irmãos da graça, dos irmãos que têm o entendimento a partir da obra consumada, dos irmãos que focam em Jesus, dos irmãos que têm, né, uma visão mais cristocêntrica do Evangelho, né? A interpretação da graça, né, diz que os que vivem na lei são os frios, né? Então, ali em Apocalipse, quando Jesus fala do frio, é aqueles que vivem na lei, que vivem totalmente e completamente na lei. Eles vivem... eles são frios como a lei, né? Porque a lei é fria, né? A lei não é quente, a lei também não é morna, ela é fria. Os que vivem na graça são quentes, né? Eles estão queimando, eles estão na graça, eles estão no fogo, eles estão aquecidos. E os que misturam lei e graça, ou seja, que misturam o frio da lei, a rigidez da lei com a graça, com o fogo da graça, são mornos, né? Eles são mornos, eles misturam, eles são piores do que aqueles que vivem na lei, porque eles misturam lei e graça. Eu creio que esse ensino ele está certo, né? A interpretação do texto ela está correta nesse sentido, mas é incompleto, né? Eu acredito que o texto ele é um pouco mais abrangente. Ele não está somente falando da relação da lei e da graça, mas da relação de você entender e compreender a obra de Cristo e viver a partir dessa obra, ou de você não viver. É óbvio que se você não vive a partir da obra consumada, você vai viver na lei. Mas a lei dali não é o foco de ser frio ou não, é uma coisa mais fundo. Qual que é a interpretação que eu acredito ser a mais correta do texto? A interpretação da graça, que também essa interpretação também é da graça, a interpretação que eu tenho, é que o frio, ele é o antagonismo, é você rejeitar Jesus, é você negar Jesus, é você ser antagônico a Jesus, é a apostasia, é a incredulidade, é você não crer em Jesus, é como o ateísmo, não, é a descrença em Jesus, tanto o ateísmo como a filosofia, quanto o mundanismo, as pessoas que vivem no mundo, que não creem em Jesus como Salvador, que negam Jesus como Salvador, que rejeitam Jesus como Salvador, são frias. O quente é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 11. São os fervorosos de espírito. São as pessoas que vivem em entusiasmo pela vida e obra de Cristo. Eles têm uma apreciação pelo que receberam em Cristo. E aqui é o Evangelho. As pessoas crentes são as pessoas que vivem em entusiasmo, em alegria. Elas vivem contemplando a obra da cruz. Elas vivem contemplando aquilo que Cristo deu a elas, a herança que elas têm e quem Cristo é. Então elas são crentes, elas são fervorosas nisso, porque elas vivem em alegria, em regozijo, em entusiasmo pela vida e obra de Cristo. Já o morno, ele vive em apatia, em desinteresse, ele mistura, ele vive uma mistura de lei e graça também, e também tem uma falta de paixão pela obra de Cristo. E, de certa forma, ele tem um grande desinteresse pelos benefícios recebidos em Cristo. O que é isso? A religiosidade. A religiosidade, ela é apática, ela não tem interesse na obra de Cristo, não tem interesse em mergulhar na obra de Cristo, não tem interesse em contemplar Cristo, coloca as obras humanas, o foco humano, o esforço humano, e tem um desinteresse pelos benefícios que Cristo deu, não tem interesse em Cristo, não é muito interessado. Não é uma incredulidade, no sentido verdadeiro, não é uma apostasia, mas é um desinteresse, não tem muito interesse. É aquela pessoa da igreja que não tem muito interesse em contemplar a obra de Cristo, em saber o que Cristo fez por ela, o que Cristo comprou e pagou por ela, em saber quem Cristo verdadeiramente é. Ela não tem interesse nisso, ela é desinteressada nesse aspecto, e por isso ela é morna, é um morno nesse sentido. Para finalizar, o teólogo Tim Ford, ele comenta sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: os cristãos em Laodiceia não eram fervorosos em espírito, ardendo de zelo e entusiasmo pela vida do Senhor Jesus, nem estavam totalmente gelados a ponto de apostatar. Em vez disso, eram apenas mornos, apáticos e indiferentes. Isso não retrata a indiferença branda tão frequentemente evidente na religião? Ou seja, isso não mostra exatamente como a religião é, apática, indiferente? Na tentativa de atender a todos ao mesmo tempo, eles adotam a abordagem do meio termo, para apaziguar a maioria. São pessoas que misturam lei e graça, que misturam obras e obra de Cristo, para tentar apaziguar a maioria, para tentar ficar naquele meio campo. Eles não se posicionam de verdade. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Jesus considera esse compromisso desapaixonado, ausente e repulsivo. Ele os rejeita e prefere cuspir você da minha boca, como diz, isto é, expulsar e repudiar tais seguidores ímpidos e desinteressados que não apreciam o que lhes foi dado em Cristo. Ele quer essa interpretação mais correta desse texto. O morno é a pessoa que tem um desinteresse, ele não aprecia o que lhe foi dado em Cristo, como o Jim mencionou. Bom, então essa é a interpretação do texto.
Eu espero que isso tenha edificado a sua vida, tenha te dado um material para você crescer no conhecimento do Evangelho da Graça. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que você gostaria que nós trabalhássemos aqui nos próximos vídeos, eu quero que você escreva aqui nos comentários para que a gente saiba, anote e programe o próximo vídeo, né? Um próximo conteúdo. E também uma outra coisa muito importante é que nós temos um grupo no WhatsApp do Universidade da Graça, onde nós enviamos materiais gratuitos sobre o Evangelho da Graça, né? Onde nós marcamos live, nós damos oportunidade para os irmãos fazerem questões, nós trabalhamos muitos tópicos e muitos temas nesse grupo. Se você quiser participar, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica, acessa e entra, e lá você vai ter acesso a muito material sobre o Evangelho da Graça.